Olá, crianças, tudo bem? Terça-feira hoje, continuamos com a aula de língua portuguesa, com o mesmo assunto de ontem, tá bem? Informações explícitas, que são as informações diretas, objetivas, que estão escritas no texto. Não é isso que nós conversamos ontem? Visíveis no texto, né? Bom, então anotem lá, dia 15 de setembro de 2020, que é o dia de hoje. E para a gente continuar estudando sobre esse assunto, hoje eu trouxe para vocês, ainda, tá bom, crianças, com os textos informativos de caráter científico, como eu apresentei a vocês ontem. Mas hoje, ainda do mesmo livro Animais da Nossa Terra, hoje eu vou trazer para vocês um animal deste ambiente aqui, ó, da caatinga, tá? A caatinga, vou falar rapidamente sobre ela. É um ambiente lá típico do Nordeste brasileiro e tem as estações do ano, né? Bem marcadas pela chuva e pela seca. Então, quando não chove, é um tempo de seca, por isso essa cor marrom predominante aí. Estão vendo? Mas também chove, né? Tem o tempo de chuva. Mas quando a chuva não vem, aí tanto o ser humano quanto os animais sofrem, tá? Então, vocês estão vendo aí as árvores sem folhagem nenhuma, porque está ilustrada aí a seca, né? Aí nós temos alguns animais, ó, desse ambiente, ó. Tem um roedor, aí nós temos jabuti ou tartaruga? Ah, agora não sei, hein? Ó, nós temos aí uma ave, se parece com o quê? Aí nós temos mais pra cá, deixa eu pôr pra cá. Não, melhor virar, dobrar. Aí nós temos mais pra cá, ó. Esse, estão vendo? E este outro aqui. Olha lá. Muito bem, então vamos conhecer o nosso animal de hoje, da caatinga. E vai ser quem? O teiu. Vocês já viram falar do teiu? Né? Aquele lagarto? Então, é sobre ele mesmo que nós vamos estudar hoje, tá? Sobre o teiu. Ele é grande ou ele é pequeno? Como que ele costuma ser? Será que ele come? Onde exatamente ele vive? Na caatinga. E o tamanho dele? Já falei, né? Sobre o tamanho. Será que ele come? O peso? Será que nós vamos encontrar tudo isso no texto? Então vamos lá, vamos ler sobre o teiu hoje. E como eu já disse para vocês, todos têm o nome científico, que seria o nosso nome de registro. E o nome mais comum, que a gente mais conhece o animal, né? Seria o apelido, não é isso que nós conversamos? Então vamos lá. Teiu é o nome mais comum, né? Popularmente conhecido esse animal teiu. Mas o seu nome científico é Tupinambis merianai, né? Merianai. Muito bem. Então vamos lá à leitura do texto informativo. O teiu tem o corpo cheio de listras pretas e brancas, com pontos cinza, a barriga com ponto cinza. A barriga é mais clara, né? Então ele tem essa cor acinzentado, preto, branco. Pode medir até 1 metro de comprimento, né? Então ele é grande, não é mesmo? Não é pequeno, não. O teiu namora no final da estação seca. Então, eu vou parar aqui um pouquinho. Então, nós estamos lendo um texto informativo com tonalidades, vamos dizer assim, com caráter científico, porque as informações que estão aqui, né, alguém teve que estudar, pesquisar para que pudesse colocar aqui no livro, não foi isso? Bom, então, já que é um texto de caráter científico, a autora colocou aqui, ó, o teiu namora no final da estação seca.
Então, por qual outra palavra de caráter mais científico nós poderíamos colocar no lugar de namora, né? Para deixar esse texto ainda com um peso maior de ciência. Então, nós poderíamos trocar por acasalar. Quem pensou na palavra acasalar, acertou. Então, ela poderia também ter colocado o Teiu se acasala no final da estação seca, ou seja, né, encontra a fêmea para que eles possam procriar, ter seus filhotes, não é assim? Então, tá bem. Então, continuando. O Teiu namora ou se acasala no final da estação seca, né? Então, quando está acabando a seca, eles procuram lá a fêmea para poder ter seus filhotes. Ó, continuando. A mamãe Teiu põe de 13 a 30 ovos. Eu chamaria a atenção de vocês aqui uma outra vez. Ela coloca a mamãe Teiu. Então, a mamãe, quando nós colocamos mamãe, nós pensamos no ser humano, não é isso? Mamãe, né? No ser humano. Mas também, para deixar o texto, né? Como eu disse para vocês, com peso maior de ciência, então nós não poderíamos trocar por fêmea, não é? Ela colocou a mamãe Teiu. Tudo bem, mas nós poderíamos pensar também na palavra fêmea, né? A fêmea põe de 13 a 30 ovos. Seguindo então. Sua alimentação é muito variada. Então, quando ele diz aqui, sua alimentação é muito variada, quer dizer que ele come apenas um tipo de coisa? Um tipo de alimento? Não, né? Porque se diz que é variada, então que ele come vários tipos de alimentos. É isso que a gente entende? Então vamos ver o que é que ele come tanto. Inclui pequenos roedores, aves, moluscos, que são aqueles bichinhos de corpo mole que não tem os ossos, né? Insetos, vegetais, né? São aqui folhagens e outros tipos de vegetais, né? Legumes, ovos e restos de animais. Ele come quase tudo, né? Se nós formos ver esse bichinho. E no último parágrafo, gosta de áreas abertas e vive no chão. Então, o Teiu, ele vive na caatinga. Então, né, o habitat dele é na caatinga, mas onde especificamente, né? Onde é o habitat dele, né? Nas áreas abertas, no chão, certo? Quando se sente ameaçado, fica imóvel, tentando se esconder do predador. Então, será que quando o predador, vamos pensar nessa palavra, né? Predador, também bem típica de textos informativos científicos, né? Então, quem é o predador? É aquele que caça, né? E quem é a presa? Aquele que é o caçado, não é mesmo? Então, o caçador é o predador e a caça é a presa. Então, aqui no caso, o predador está se aproximando do Teiu, então o Teiu aqui é a presa e tem o predador dele, né? E quando esse predador aparece, o que é que ele faz? Ele sai correndo, ele foge, ele enfrenta. O que que ele faz? O texto diz: fica imóvel. Imóvel, né? É o contrário de se mover. Então ele fica imóvel, ele fica parado, muito bem, tentando se esconder do predador, tentando lá se enfiar em algum buraquinho, entrar atrás de alguma coisa para não ser visto. Então este é o Teiu, certo? E agora nós vamos encontrar algumas informações sobre este animal que nós acabamos de estudar.
Então, vamos lá, ó. Opa, tá aqui. Vamos lá. Então, a nossa... Olha lá, Teio, anotem no caderno, tá? Marque. Eu separei aqui umas perguntinhas para encontrarmos no texto. Ó, Teio, marque a opção correta. Hoje nós não vamos preencher ficha técnica. Então, vamos lá. Qual é a opção correta? Como reage diante do predador? Então, o que o Teio faz diante do predador? Ele foge rapidamente, ele enfrenta-o dando rabadas, ou ele fica imóvel, tentando se esconder? O que o texto falou sobre a reação do Teio diante do predador? Então, vocês anotem aí, escolham, né, de acordo com o texto, a opção correta. E eu espero 3 segundinhos para a gente confirmar, então, qual é a opção correta. Pronto, já fizeram isso? Então, qual é a reação do Teio diante do predador? De acordo com o texto, ele fica imóvel, tentando se esconder. Não tá aqui, ó, nós acabamos de conversar sobre isso? Está aqui no finalzinho do texto, ó. Quando se sente ameaçado, fica imóvel, tentando se esconder do predador. Então, é a última opção. Olha lá. Agora a outra. Complete. Olha lá. No final da estação da seca, o Teio... O que o Teio faz no final da estação da seca? Vocês se lembram? O que é que ele faz no final da estação da seca? Vou dar 3 segundinhos para vocês pensarem, vocês completem aí e depois a Pro confirma com vocês. O que será que ele faz ao final, no final da estação da seca? Quem escreveu namora está correto. Quem escreveu se acasala também está correto, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. No final da estação da seca, o Teio se acasala ou, né, para quem quiser, namora. Eu vou subir aqui um pouco a palavra, porque o espacinho ali foi pequeno. Então, se acasala ou namora, tá? Eu coloquei ou namora porque porque cabe as duas opções, mas você pode escrever apenas uma, tá bom? Aí você escolhe se acasala ou você escreva namora. Continuando, e a fêmea põe de ovos. Então, eu quero saber aqui, qual é a quantidade de ovos que ela põe? Vocês se lembram? Então, vamos voltar lá no texto, né? Olha lá, ó. Então, tá perto do namoro lá, quando diz que ele namora. Ó, segundo parágrafo. O Teio namora no final da estação seca. A mamãe Teio, que lá no nosso exercício eu coloquei a palavra fêmea, né? Põe de, olha lá o número, ó, 13 a 30 ovos. Então, nós só vamos preencher com a quantidade de ovos, tá? Porque a palavra ovos já está escrita, a gente não precisa repetir. Então, e a fêmea põe de 13 a 30 ovos, certo? Então, essa foi a nossa aula que estudamos o Teio típico da Caatinga, né? Um ambiente lá do Nordeste brasileiro. Então, para a gente encerrar a aula, eu vou falar sobre a tarefa. E qual é a tarefa? Olha, eu vou tirar foto também, porque vocês terão que ler um livro, um texto. Vocês lerão um texto sobre a Maracanã. Olha lá, ó, tá? Sobre essa ave também da Caatinga, típica da Caatinga. Então, o texto é curtinho, eu vou tirar foto,
do texto, vou deixar no grupo, junto com a atividade que vocês terão que preencher. Então, vocês lerão o texto da Maracanã, sobre a Maracanã, e vão preencher as atividades que eu elaborei a respeito dela, tá? Vou tirar foto tanto aqui da atividade quanto do texto e espero a postagem de vocês, certo? Então, até a próxima!